Olá, amigo do CMTO News. Hoje estamos aqui vamos fazer um mini podcast, né? E para tratar de uma obra muito importante. Meu nome é César Augusto, sou professor de História e eu convidei aqui Larissa Silva, Jorge e Laís Souza para acompanhar aqui o nosso bate-papo, não é mesmo? Mande um alô para o nosso público. Olá, gente! Oi, pessoal do CMTO News. Bacana. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, seja um seguidor. É um projeto pequeno, mas é um projeto que já trouxe bons resultados. Promovemos o conhecimento em história e também em literatura. Nesse projeto, o aluno é uma oportunidade para o aluno falar o que ele aprendeu, o que ele estudou. Muitos outros projetos são importantes, mas às vezes não dá esse tempo todo, né? Então, muitos alunos que participam é porque eles gostam eles se veem uma oportunidade de falar mesmo sobre um tema que gosta, que estudou, que às vezes no dia a dia da escola termina sendo bem pouco, né? Assim, a correria é muito grande. Enfim, Larissa Silva. Oi. Explica para o nosso público aí, primeiramente, por que você gosta de literatura, o que te levou a gostar de literatura, de Dostoiévski, por que você escolheu essa obra, Memórias do Subsolo? Assim, comecei a ler realmente por causa da minha avó, que ela era professora de português, só que meu avô não deixou ela exercer sua profissão. Mas assim, como ela me incentivava bastante a ler, isso me ajudou bastante. E eu escolhi essa obra justamente por causa da minha amiga. Ousada, né? Porque Dostoiévski ele está num patamar muito grande. Ele é um dos clássicos da literatura ocidental. E aí eu convidei também a Laís aqui, né? A Laís, ela não fez o estudo, mas está aqui porque é uma amante de história, né, Laís? É uma história, eu gosto de conhecer o mundo. Né? É a melhor disciplina, cara. Com certeza. É a melhor disciplina. Entender como tudo funciona. Tá certo. Enfim. Larissa, Oi. fale um pouquinho quem foi Dostoiévski, os livros, as suas principais obras. Explica para o nosso público aí sobre isso. Ele nasceu em 1821, em Moscou, no hospital onde seu pai trabalhava como médico. A sua mãe morreu de tuberculose em 1837. Bacana. Ele foi para Petersburgo com o irmão a estudar engenharia. Só que como já tinha acontecido muita coisa na vida dele, ele começou a escrever para se manifestar. E foi uma forma dele se livrar dos problemas que aconteceu. O livro Memórias do Subsolo foi escrito em 1864 É isso mesmo, 1864, século XIX, né? Século XIX. Onde sua mulher se encontrava nas últimas semanas de vida. E ele estava retratando, nesse livro ele retrata tanto a vida dele, quanto tudo que aconteceu nela, de maneira bem clara e objetiva. Agora interessante, porque assim, por que algumas obras elas são esquecidas e outras não? Porque geralmente as obras que tocam na essência do ser humano, elas dificilmente são esquecidas. Uhum. Sobre a questão do existencialismo, você falou para mim também nos bastidores sobre a questão da consciência, a questão do bem e do mal, independente de outras obras, são obras que ficam, porque tratam sobre o ser humano. Desde a Idade Antiga, sempre houve vários períodos e várias características, mas o homem sempre é o homem. O homem sempre é ambicioso, luta pelo poder. Ele sempre tem seus próprios desejos. Ele é movido pelo desejo. Então, essas questões totalmente humanas, elas são independentes se o homem é grego, se é romano, se é índio, se é brasileiro, se é argentino, porque todos nós somos seres humanos e compartilhamos questões naturais à existência. Bacana, filosofamos, né? Tá vendo aí? Sim. Bacana. Enfim, então a obra de Dostoiévski, que é Memórias do Subsolo, que nós estamos aqui apresentando, ele é dividido em algumas etapas, né? Uhum. Quantas? Ele é dividido em duas partes.
Ao meu ver, elas podem ser... A primeira pode ser chamada de Sofrimento do Autor e a segunda já pode ser chamada de Sua Vingança. Então são duas partes, o livro é dividido, 2 momentos. Exatamente. Primeiro momento, o sofrimento do autor. Isso. E o segundo mesmo? A Sua Vingança. A Sua Vingança, aí ó, legal. Pois não. Eu queria muito falar sobre seu conceito de consciência. Ele aborda a consciência de maneira profunda e complexa em seu livro. O protagonista reflete sobre a natureza da sua própria consciência e a existência de ser consciente. Além disso, ele vê se isso influencia na felicidade ou na vida, nas ações humanas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje em dia, o método educacional sempre preconiza que nós temos que desenvolver no aluno um pensamento crítico, reflexivo. E você está falando que uma das grandes problemáticas da obra de Dostoiévski, Memórias do Subsolo, é a problemática, o problema da consciência. Isso. Até que ponto você ter consciência, isso quer dizer felicidade? É isso que ele quer dizer? É isso que ele quer retratar. E aí? E aí? É algo que... E agora? E agora? Assim, para mim, esse livro é muito bom. Quanto mais quando você quer abrir seus olhos realmente para o mundo, leia ele. E é muito bom você saber o verdadeiro sentido, até onde a consciência pode te levar. No livro ele retrata que a consciência, você não pode ter muita consciência e também não pode ter muito. Então fica meio termo. O excesso de consciência que ele quer dizer que ele pode trazer frustração. Isso. E crise. E ao mesmo tempo que o excesso pode trazer... E não crise, ter consciência também. Também prejudica a pessoa. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? Como resolve essas questões, dona Laís? Será que os professores de matemática têm alguma fórmula para resolver esse problema? De consciência? Eu estou provocando aqui porque, como você gosta de história, e as pessoas que não conhecem acham que história é só decorar. E, na verdade, o que eu quero dizer é que essas questões não têm fórmula matemática. Não tem como ser explicadas. Não tem como ser colocada dentro de uma É fórmula. algo natural, né, nosso? São dilemas da existência, né? Aí você viu como a história tem a ver com filosofia? Sim. Totalmente. Literatura, história e filosofia, aqui, agora. Quando a gente teve contato com filosofia agora, né, no ensino médio, tipo, quando eu vi, eu pensava, meu Deus, filosofia não deve ser algo bom, porque deve ser só pensamentos assim, abstratos, né, irreais. A gente. Só que aí eu fui ver em como é muito contato com a história, né? Sim. Que nos forma a filosofia, assim como a história também. Sim, tipo, elas andam juntas. Andam juntas. Só que a história é parte da filosofia, né? Olha, as professoras de filosofia. Olha, resumindo para o nosso público aqui, eu fiz um resumo aqui. Na primeira parte, o narrador, que é um ex-funcionário público de 40 anos, mais próximo da minha idade, eu tenho 47, se apresenta como um homem amargurado. Eu falo assim porque hoje em dia as pessoas querem esconder a idade, né? Isso. Já viu? Eu tenho vergonha, cara. Não, eu tenho vergonha de quem fala isso. Por exemplo, meu avô mesmo. Você é jovem, você tem 15 anos, né? Aí você está conversando com alguém de 50 anos e a pessoa tem vergonha de falar a idade. Você quer se aproximar do jovem de 15 anos? Não. Vocês têm as suas questões da sua idade, como eu já passei por elas, e eu estou na minha. E um dia você vai chegar aos 47. Todo mundo. Então eu não tenho vergonha da idade. Essa é uma questão interessante, porque hoje em dia as pessoas têm vergonha de falar que são velhas. Sim, tipo... Tem a ver com o Dostoiévski aí, ó. Um exemplo. O meu avô tem um sério probleminha, que ele tem uns 60 anos, mas ele não quer ir para a fila previdencial, ele quer ficar ali na dele, não vai, porque ele tem vergonha da idade que ele tem hoje. E detalhe, eu não tenho 47. Eu vou fazer 47, já estou falando que eu tenho 47, tá vendo? Então a obra vai falar de um funcionário, ex-funcionário público de 40 anos, se apresenta como um homem amargurado, isolado e intelectualmente aguçado. Ele vive em São Petersburgo, mas se retira da sociedade, vivendo no subsolo de seu próprio desespero e ressentimento. Olha que legal.
Ele sai da sociedade, ele se ausenta, ele se isola e ele é uma pessoa ressentida e desesperada. E bem pessimista. Bem pessimista. O narrador reflete sobre a irracionalidade do ser humano, que você disse, e critica os ideais racionais e utópicos da nossa época. Eu vou dizer para você que a nossa educação é totalmente utópica. Totalmente utópica. E questões racionais e utópicas, eu acho que se Dostoiévski fosse escrever sobre hoje, ele era isso aqui. É por isso que é um clássico. Ele escreveu no século XIX. Talvez você, jovem, não perceba que a educação hoje é utópica. Você vê assim, qual é a proposta? Formar uma sociedade justa, igualitária, inclusiva. Pode observar nos PPPs, nas propagandas do colégio, observa isso. Uma sociedade justa, promover uma educação conscientizada, planetária, ou seja, é formar o céu, né? Os seres humanos não são cheios de conflito, cheios de dilemas. De repente a educação vai solucionar todas elas e vamos viver numa sociedade justa, não vai ter injustiça, é o céu, cara. É igualitária, é o céu de novo. Nem sempre, porque o céu também, Deus quando fez os anjos, ele colocou hierarquia, né? E inclusiva. Então é uma questão utópica. Quando você vê isso, é utópica, e às vezes o aluno se aliena a isso. Vou explicar. Você vê professores que não se dão bem, você vê alunos que não se dão bem, você vê problemas da gestão com alunos, alunos com outros alunos. Como é que eu vou promover uma sociedade justa e igualitária, sendo que eu que estou promovendo sou cheio de dilemas, cheio de conflitos, cheio de ambições, de problemas, de inveja, cheio de ressentimento, cheio de desespero? Dostoiévski escreveu sobre nós. Por isso que é um clássico. Está observando que a educação, ela coloca na cabeça de todos vocês. Temos que ser os melhores. E temos que ser, sim, bacana no papel, mas na prática a gente está... É só uma teoria. É utópico. Pois não. Assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Você fala assim, vocês têm que se esforçar bastante, não sei o quê, mas quando você consegue, tem muitas vezes que você não consegue exercer a profissão que você quer devido à sociedade que a gente vive hoje. Outra questão também, que ele fala aqui, o Dostoiévski, ele argumenta que o homem é naturalmente irracional. E a busca pela lógica e pela ordem é uma ilusão. Hoje em dia nós estamos vendo a exaltação da razão, exaltação da ciência, da lógica. Por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler usou uma lógica. Razão. Na razão dele havia seres superiores a outros. E quase destruiu a humanidade inteira. Usou a ciência para isso também. O Japão usou a ciência. Eles fizeram testes, assim, eles faziam testes, experimentos. Controverso, né? Hoje é útil para a ciência. Mas o ser humano foi colocado como objeto. Objeto de pesquisa, de laboratório. O ser humano, ele perdeu, no século XX, a característica de espiritualidade. Teu corpo é um templo do Espírito Santo. Cuidado com quem você se envolve. Preserve a sua biologia, né? Mas aí a educação, você vai ver até hoje, não declaradamente, é polêmico do que eu estou falando, sei que tem gente que vai ficar nervoso, mas a quebra dos tabus, né? Se previna. Por que não fala também, se preserve? Então assim, hoje em dia o homem é um homem sem referência. A referência nossa é Deus, é os santos, ou se não for cristão, grandes homens que tiveram uma vida de entrega, de construção, né? Um legado na sociedade. Mas o homem hoje perdeu a referência. A referência perdeu. Então, seja o que você quer. Mas assim, nunca a educação funcionou dessa forma, nunca, né? Eu estou falando de educação porque é o nosso contexto, e eu acredito que os dilemas que Dostoiévski fala toca nesses problemas também, porque hoje o índice de depressão é alto, ansiedade, fobias. Tem pessoas que têm fobia de grupo, tem fobia de prova, tem fobia de gente, tem fobia de tanta coisa. E isso aumentou no século XX. Tem alguma coisa a falar?
Vamos seguir. Podemos continuar. Beleza. Vamos falar da segunda parte, né? Você falou que da segunda parte era o que mesmo? Meio que a vingança dele. A vingança do personagem. Uhum. Que é a que eu coloquei aqui, o propósito da neve derretida. Talvez não tenha nada a ver. Mas fala aí um pouquinho. Ai, dessa parte eu não escrevi muito. E, Eu posso ler um pouquinho do resumo? sim, Aqui. Na segunda parte, o narrador conta episódios específicos de sua vida que ilustram sua alienação e ressentimento. Então, na primeira parte, ele fala do desespero, do ressentimento, isso. e agora ele vai falar da reação, né? Da sua reação, como ele reagiu diante dessas coisas que aconteceram em sua vida no passado. Tipo, a mãe dela morreu em 1837, e com isso seu pai entrou em um caso de depressão, onde era um alcoólico, e eu acho que isso influenciou muito na visão de mundo dele. E quando ele começou a escrever esse livro, a sua mulher estava nas últimas semanas de vida. Bacana. Então, vamos lá. Ele descreve um encontro desagradável com antigos colegas de escola, onde se sente humilhado e desdenhado. A narrativa se intensifica quando ele encontra Lisa, uma jovem prostituta. Em um encontro tenso e emocional, ele tenta se afirmar sobre ela, mas acaba revelando sua própria vulnerabilidade e miséria. Lisa, por sua vez, reage com uma mistura de compaixão e repulsa, oferecendo-lhe uma chance de redenção que ele acaba rejeitando. Ele rejeita a redenção. Ele rejeita, cara. Reforçando sua autoimagem de dignidade e isolamento. Ou seja, no final ele fica isolado. Sim. Caramba. Ele só tem um lado da vida, né? Ele não acredita que pode Melhorar. pode estar algo melhor. Ele é pessimista ao extremo. Isso, eu tô te dizendo, ele é uma pessoa pessimista. No início do livro, ele fala que sofre de algumas doenças, mas ele nunca foi atrás do médico para se tratar. E ele é bem supersticioso. Então, ao mesmo tempo que ele tem medo de morrer, ele tem medo de visitar o médico por causa das suas superstições. Aí ele acaba se matando aos poucos. Caramba. Outro ponto que se encaixa na nossa sociedade, né? Muitas vezes, agora com tudo solto, assim, com toda informação livre, muitas pessoas, eu tenho isso, mas, tipo, não procuram ajuda, não procuram querer ajuda. Tem até mesmo preconceito envolvendo. Eu conheço pessoas que sofrem de depressão, mas não querem ajuda. Não querem. Não querem. E muitas vezes ficam se vitimizando, sendo pessimista, Olha mas só. não busca querer uma melhora, não busca querer melhorar. Por isso que é uma obra clássica, né, cara? Que ele escreveu no século XIX, mas parece que está falando da gente. Sim, Eu acho que nós somos um pouquinho desse personagem. eu acho que a gente tem muita coisa a ver. Nós somos Como? um pouquinho do... Eu não sei se fala do nome do personagem, não peguei. Mas enfim, o personagem da obra de Subsolo somos nós. Às vezes, o sofredor, ele começa a gostar do seu sofrimento. Isso. Caramba, gente, É que coisa como se interessante. a tristeza virasse um vício. Então é isso, pessoal. No nosso podcast, nosso jornal, Projeto Semitonismo, tem uma parte do jornal, que alguns alunos fazem algumas matérias com os alunos, e tem a parte do podcast, que é esse tema mais acadêmico, literário, histórico, historiográfico também. E é isso, os alunos que participam do podcast, eles entram numa agenda e vão estudando. Muitos estão mais de um ano esperando a sua vez, estudando, se preparando. E a gente que está no comando, a gente também tem que se preparar, tem que estudar. Então, para muitos que não conhecem, acha que é fazer de qualquer jeito, né? E não é bem assim. Beleza? Você que nos segue, compartilhe esse vídeo, assista até o final, sai desse imediatismo, né? As pessoas só querem ver só o início. Curta, compartilhe no YouTube, História em Conexão, no Instagram, CMTO News. Resumindo, os temas principais: isolamento, alienação, pessimismo, racionalidade versus irracionalidade, autoanálise versus autoconsciência, liberdade e determinismo. Vou indicar para o público a obra do Dostoiévski. Não são essas aqui, mas a obra de A Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Fica a dica para você, e se você gostar dessa obra, convido você a ler outras obras, como, por exemplo, Crime e Castigo. Né? A literatura russa é fantástica.
Tem alguma coisa final a dizer, Larissa? Eu acho que se vocês realmente se interessarem por livros russos, esse aqui seria uma ótima opção, por retratar tanto algo que acontece atualmente, quanto o que estava acontecendo na época dele, quando ele estava passando por essa parte da vida dele. Então, leiam e se divirtam. Beleza. E para finalizar aqui, 2 perguntinhas legais para você. Quem é o dono do seu coração, Larissa? Você é muito nova, você é muito nova. Não. Fala pra tua mãe aí. Ó, tua mãe quer saber se você tá aí com alguma coisa. Eu não gosto de ninguém. Lembra daquele menino que eu disse que gostava? Ele namora. Só isso. Olha, a gente tá vendo? Aqui, ó. É tudo assim. Gente, mãe, ela quer dizer o seguinte: eu vou só estudar, eu sou apaixonado pelos livros, beleza? Sim. Pelos livros. E você que entrou de carona aí, manda um abraço pra alguém que você queira aí. Não sei. Oi, mãe, se minha mãe assistir. Eu não sei se eu vou mostrar pra ela, porque aqui foi minha primeira vez, né? Vim assistir e acabei. Eu convidei você pra sentar aí. Me convidaram pra sentar aqui, então participei dessa aventura. Eu espero, né, daqui uns tempos mais pra frente, poder estar falando. Falar de um tema exclusivo, né? Exclusivo, falar de história, né, que eu acho que é algo encantador e é isso. Aí, ó. Compartilhem, sigam e acompanhem, que tem muita melhor coisa, né, mais coisas. Vai vir mais Vamos coisas por conversando, aí. quem sabe um dia você será entrevistada mesmo e a gente vai falar 1 hora mais ou menos sobre um assunto. Eu quero ser sua comentarista. Quando você estiver sendo Um acordo aí, entrevistada. vamos pensar. Pronto. Tem uma cartinha aqui, tem dono nessa cartinha? Quem escreveu? Tem. Posso falar o nome Pode. dele? Quem é o nome dele? Não tem aqui. Aloá da 22. Eloá. Ela diz, como você viu, eu gosto de escrever. Posso ler? Pode? Eu sempre tenho esperança que as pessoas para quem eu escrevo irão se sentir felizes. Não sei porquê, mas eu gosto. É muito raro as pessoas me elogiarem. Fiquei feliz por ter me dado o coração. Espero tornar um amigo, uma amiga, né? Quer dizer, Eloá é feminino, né? O menino. Uma amiga, ela quer dizer, próxima ao seu. Se for um sim, devolva um coraçãozinho para mim, que eu irei guardar com todo carinho. Esse é o coraçãozinho que ele estava falando. Que bonitinho. Beleza. Esse aqui é um livro que escreveu pra ela, é Amor aos Livros. Gente, finalizamos nosso podcast aqui. Eu trouxe um chocolatezinho para minha convidada. Obrigada. Um chocolate branco para a Laís Souza. Obrigada, professor. Se vocês tiverem preferência, você pode trocar isso no sobrinho. E pro meu cameraman. João Pedro. Espontâneo. Tá mais legal. Curta, compartilha, seja seguidor. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau. Tchau, gente. Professor, Curta, compartilhe. Quer falar alguma coisa? professor, você acha que a gente foi bem? Não terminei ainda, não. Tá bom, corta. Não, deixa que eu corto na hora. Ou eu não corto. Vai ficar